Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos dar continuidade ao estudo da prosa romântica brasileira. Só relembrando, gente, eu sempre acho importante a gente lembrar isso. Prosa, gente, são textos escritos em parágrafos, tá? Lembrando, gente, aqui a gente viu anteriormente a poesia, que são textos escritos em versos. Então a gente viu a questão que o contexto é o mesmo, né, da poesia, mas a gente falou especificamente de como é a construção, então, desse romance romântico. Mas agora, especificamente, nós vamos falar de um autor chamado Joaquim Manuel de Macedo. Então, gente, ele foi o iniciador da tradição narrativa, não só do romantismo, mas de toda a literatura brasileira. Depois dele é que surgiram os demais grandes nomes do gênero, dentre eles o grande expoente da prosa romântica, José de Alencar. Ele se baseou na estrutura do romance romântico europeu e o adaptou aos cenários brasileiros, mais especificamente aos cenários da cidade do Rio de Janeiro. Então, gente, o Joaquim Manuel de Macedo, ele trouxe essa nossa tradição narrativa, de contarmos histórias através de prosa. Então ele, gente, vai pegar o que tinha lá na Europa, né, como modelo de escrita e vai adaptar à realidade brasileira. Então, a gente percebe a importância que nós temos aqui. Depois dele, obviamente, nós tivemos, por exemplo, José de Alencar, que é inquestionável a qualidade, né, dos seus escritos. Então a gente percebe que tem muita gente que despreza o Joaquim Manuel de Macedo no movimento romântico, mas a gente tem que ver a importância dele para esse modo de escrita. Seus romances mostram os costumes, festas, tradições, etc., da sociedade urbana carioca da primeira metade do século XIX. São tramas fáceis, construídas de acordo com o gosto do público burguês, possuindo um alto grau de previsibilidade, como as telenovelas que assistimos hoje. Tudo escrito em linguagem muito simples e sem apresentar fortes emoções que pudessem chocar os leitores. Então, gente, os romances do Joaquim Manuel de Macedo vão tratar dos nossos costumes, tradições, festas, tudo isso, gente, envolvendo a sociedade urbana carioca da primeira metade do século XIX. Ou seja, gente, é bastante específico. São histórias fáceis, então elas vão ser construídas a partir do que o público burguês gosta. E também, gente, elas são histórias bastante previsíveis. Você lê assim, já sei o que vai acontecer. Então, gente, é bastante simples, bastante fácil de entender o que está acontecendo ali. Então, é muito parecido com as telenovelas que nós vemos hoje. Justamente porque, gente, grande parte da população não gosta de coisas de difícil compreensão. Então, por isso que isso deve ser bastante facilitado. Lembrando também, gente, que são de escrita muito simples. E também, gente, não apresentam fortes emoções, justamente para conquistar esse público. Macedo foi responsável pela amenização do folhetim, pois os textos europeus apresentavam cenas fortes de paixão e violência, algo que não se adaptava à mentalidade moralista provinciana e patriarcalista da época do Brasil. Então, gente, nós podemos perceber que essa adaptação dele realmente foi grande. Os folhetins europeus, eles contavam com cenas fortes de paixão e violência, algo que a gente não viu nos escritos brasileiros, justamente porque a galera daqui tinha uma visão bastante moralista. Então, como a gente tinha uma sociedade extremamente patriarcal e tudo mais, então a galera não ia curtir, não ia fazer sucesso aqui no Brasil. Então, o Joaquim Manuel de Macedo, ele precisou fazer essa adaptação à nossa realidade. E foi algo que funcionou muito bem, tanto, né, que os folhetins foram um grande sucesso aqui no Brasil. Falando então agora, gente, especificamente de um livro muito conhecido do Joaquim Manuel de Macedo, o chamado A Moreninha.
tema central da obra é o romance entre Augusto e Carolina. Durante o feriado de Santana, Augusto faz uma viagem para a ilha de Paquetá com seus amigos da Faculdade de Medicina, Felipe, Leopoldo e Fabrício. Augusto aposta que, caso se apaixonasse por uma única mulher durante o feriado, escreveria um romance contando a história dessa paixão. Então, gente, né, aqui nós temos um romance que realmente vai ter um casal apaixonado, mas não é sempre que isso vai acontecer. Então, aconteceu um feriado no Rio de Janeiro. O Augusto, ele faz uma viagem, então, para uma ilha com seus amigos. Augusto e os seus amigos eram, então, estudantes da Faculdade de Medicina. E o Augusto faz uma aposta com seus amigos. Caso ele se apaixonasse por uma única mulher, ele escreveria, então, um livro contando essa história. Percebem como é previsível tudo que vai acontecer? Só com isso que eu trouxe para vocês, tenho certeza que vocês já devem imaginar o desfecho. E daí, gente, o que acontece? Ele conhece, então, Carolina e por ela se apaixona. Porém, a união dos dois não poderia ser concretizada, pois Augusto prometera, no passado, fidelidade a um antigo amor de infância. Com o desenvolver da narrativa, descobre-se que aquele antigo amor de sua infância era, por ironia do destino, a própria Carolina. Os dois estão, portanto, livres para desfrutarem do amor. Gente, não é do nada, obviamente, que eles descobrem que são, né, aqueles duas crianças que se conheceram na praia, que prometeram amor um ao outro. Não é por acaso, tá? Por quê? O Augusto deixa uma espécie de joia, um broche, com a Carolina quando ela era criança. E ela guarda isso até aquela época. Porque, gente, ela realmente tinha se apaixonado por aquele menino. E ela tinha certeza que um dia eles iriam se encontrar. Então, gente, eles acabam se encontrando. Ela, né, no começo fica, não, eu não posso me envolver com ninguém. E tudo, algo que a gente sabe que não aconteceria de fato. Só que daí, quando eles descobrem, o amor deles se concretiza. Lembrando, gente, também algo importante aqui de destacar, que a Moreninha, então, a história foi escrita pelo Augusto. Justamente porque, lembram que ele tinha feito a promessa de que se ele se apaixonasse, ele deveria escrever um livro? Então, é assim que surgiu a Moreninha. Gente, podemos perceber, então, como a história é simples. Nós não temos nada que aconteça, que quebre, né, essa sequência. Nós não temos uma emoção muito grande. Não, é tudo muito ameno, tudo muito calmo. Tudo também é descrito de forma bastante idealizada, tá, gente? Tanto que, né, a gente percebe a Carolina ficar esperando o amor de infância dela. Isso é idealizado, gente, porque, quantas crianças não fazem isso, mas depois esquecem. Então, a gente percebe essa idealização. Algo que vai aparecer não somente em A Moreninha, mas em diversos outros livros românticos. Além disso, gente, quando eu falei para vocês, ele apostou que ele vai escrever um livro. É bastante previsível que o livro era o próprio livro que a gente está falando. Aqui a gente tem uma metalinguagem, né? Então a gente percebe isso. Mas, gente, vale lembrar que essas histórias, a gente fala história com algodão doce, né? De algodão doce, que é tudo muito suave, bonitinho, em tons pastéis, né? É o que a gente vê aqui no romantismo. Então, A Moreninha é um exemplo do que a gente vai ver mais pra frente. Todos os livros com essas histórias suaves, tranquilas, José de Alencar que vai quebrar um pouco isso, porém, gente, ele também não vai extrapolar, tá? Ele sabe como é o público leitor brasileiro, extremamente moralista, extremamente ligado a essa sociedade patriarcal. Então a gente percebe que ele vai levar isso muito, muito a sério. Tá? Então a gente tem aqui um exemplo do que essas histórias, essas histórias então românticas
aqui no Brasil. Gente, lembrando, a prosa tem características próprias, tá? É diferente do que a gente viu lá na poesia. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!